nossa enquete de hoje tem a ver com a Copinha, já que todos os dias a gente está transmitindo aqui os principais jogos, noticiando também. Aliás, são muitos jogos, né? Então, durante a programação da Rádio Bandeirantes, a gente fala de todos eles, das equipes que avançaram agora para a fase de mata-mata. Hoje tem jornada dupla na Rádio Bandeirantes e a gente já começa a entender um pouco melhor esses times, a conhecer um pouco mais os meninos da base, outros que a gente já viram nas equipes titulares de Santos, Corinthians ou mesmo do Palmeiras. E a pergunta tem tudo a ver com isso. Qual time é o favorito, pelo menos nesse primeiro momento, né? Com 3 partidas, pelo menos, para cada clube, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, quero saber a opinião de vocês. Acho que tem alguns que me chamaram a atenção até aqui. É claro que é difícil diferenciar aqueles que tem um jogador que se destaca demais, né? Como é o caso do Corinthians, com mais de uma peça. E, ao mesmo tempo, acho que o Flamengo também começou já estreando com goleada, mostrou superioridade. É claro que a gente tem dentro da Copinha, por abranger muitos times de todos os estados e às vezes com um potencial econômico muito menor, né? Tem essa disparidade muito evidente entre alguns clubes. Talvez por isso o Flamengo tenha demonstrado tanta superioridade, mas acho que foi 11-0 a primeira partida do Flamengo, se eu não estou enganado, eu vou recuperar aqui. Demonstrou superioridade na maneira como deveria acontecer mesmo, enquanto alguns outros clubes, como o São Paulo ontem enfrentou o São Caetano, a Rádio Bandeirantes transmitiu, mesmo tendo vencido a partida, sofreu um pouco mais. Tá certo que o São Caetano é uma equipe que tem um pouco mais de estrutura. Eu acho que o Flamengo, quando pegou times que não tinham tanta qualidade assim, conseguiu mostrar superioridade. Se eu tivesse que apostar em um clube, pelo menos por enquanto, né, nesse início de Copinha, eu apostaria no Flamengo, Vini. Eu faço questão de reforçar e ressaltar aquilo que o Gustavo Soler tem dito a exaustão nos jogos aqui da Copa São Paulo. É um campeonato que é muito interessante de a gente acompanhar, né, Soler? Mas ele não reflete exatamente aquilo que a gente vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ali sim a gente vê a nata do futebol de base no Brasil. Os times da elite, de fato, se enfrentando com um nível técnico muito maior. A Copinha, sobretudo na fase de grupos, quando os 128 clubes estão disputando, a gente vê uma discrepância enorme, gigantesca, né? A Copa São Paulo é muito mais relevante para a categoria porque ela acontece num período que não tem nenhum outro campeonato profissional em andamento e ela é extremamente veiculada, né? Tem transmissão em TV o tempo todo, a gente tá fazendo jogos, tem muita gente transmitindo a Copinha, então eu vejo a Copa São Paulo como uma oportunidade para alguém que está longe de um grande centro aparecer e ter uma chance. Tomate já sendo destaque aí, fazendo até merchan de Tomate, por sinal, o goleirão do Andirá. Então, alguns meninos, né? A gente lembra do caso do Valdívia, que acabou se destacando num time do Mato Grosso. Então, eu vejo a Copinha como isso. Uma oportunidade para quem está longe do grande centro, longe dos holofotes, mostrar ali o seu valor, né? O próprio Pedro Acaso, que jogou na base do Palmeiras, no profissional, e agora está na Ferroviária, joga num time pequeno, pertence a um time pequeno da Bahia. Então é importante nesse cenário a Copinha, mas nível técnico não chega nem perto do que é o Campeonato Brasileiro. E por isso acho que fica até difícil a gente responder essa pergunta. E a partir de agora, na segunda fase, é que a gente vai ter uma ideia real, com um nível de enfrentamento um pouco mais igual, menos desigual. A gente vai ter uma ideia de quem de fato é favorito. Mas eu concordo, o Flamengo foi quem deixou a melhor impressão nessa fase de grupos. O Vasco também foi muito bem. A gente sabe da força do Curitiba, né, que conquistou títulos importantes recentemente de maneira nacional. O próprio Palmeiras chegou com muita força, mas já perdeu atletas pela Covid-19, em especial deles o Endrick. Então eu diria que o Flamengo acabou deixando a melhor impressão na fase de grupos, mas com essas ressalvas também de outros gigantes do futebol brasileiro.